Olá, vamos falar sobre perdão? Eu acredito que perdão é um dos temas mais difíceis de se desenrolar. Por quê? O perdão ele envolve alguém que precisa perdoar e alguém que precisa ser perdoado. Ainda tem a parte da pessoa que não consegue perdoar e fica remoendo aquilo ali durante anos, durante meses e não consegue seguir a vida porque não consegue perdoar o outro. Eu tenho algo para te dizer. O perdão que você precisa liberar, ele não vai mudar em nada, provavelmente, a vida de quem você perdoar. Mas vai mudar muita coisa na sua vida. Quando a gente não perdoa, nós ficamos com uma sensação de peso. Vou explicar mais, vou destrinchar para vocês o que é essa sensação de peso. Você começa a se sentir mal quando lembra daquela situação, daquela pessoa, daquele momento, daquele constrangimento que a pessoa te fez passar. E muito provavelmente aquela pessoa nem lembra o que fez com você ou não acha que o que ela fez com você foi tão ruim assim para você ficar tão mal. E ela continua vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, você lembra do dia, ano, mês, local, o que aquela pessoa falou, quem estava, como o tempo estava. Você lembra de exatamente tudo. Você, que é a pessoa que sofreu o dano, né? Que foi humilhado, que se sentiu exposto. E a outra pessoa, ela vai continuar vivendo a vida dela, muitas vezes, e o seu perdão talvez nem faça tanta diferença para ela, mas para você faz. Ah, Andréia, você tá falando que faz diferença para mim, mas eu não vou perdoar essa pessoa. Ok. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O perdão não é pro outro. O perdão é para você. O perdão é para tirar esse peso que você tem dentro do seu peito. O perdão é para fazer você conseguir seguir em frente, mesmo com tudo que aquela pessoa te fez passar, te causou. O perdão, ele te traz mudanças. Por quê? Pensa no seguinte, você tá indo para algum lugar com uma mochila cheia de pedras. André, eu jamais andaria com uma mochila cheia de pedras. Ok. E você caminha léguas e léguas com essa mochila nas costas, com um monte de pedra dentro. É pesado, né? E você provavelmente vai sentir dor nas costas, você vai se sentir mais cansado, você vai se sentir menos disposto ou disposta. E se você parar em cada esquina que você passar, você deixar uma pedra, você vai começar a sentir as costas um pouco mais, né, leve, você vai conseguir caminhar melhor, você não vai se sentir tão cansado, não é verdade? Sobre o perdão é a mesma coisa. Quando você começa a entender que o perdão não é para o outro e é para você, você começa a deixar as pedras pelo caminho. E esse caminho que você deixa as pedras não é igual a história de João e Maria, que eles deixaram as migalhas de pão para poder voltar. Essas pedras que ficaram pelo caminho, elas vão ficar lá no caminho. E você vai continuar em frente, seguindo em frente. E vai chegar um momento que você já vai ter tirado todas as pedras dessa mochila e ela vai ficar leve. E você vai conseguir caminhar sem se cansar e você vai até conseguir correr se for necessário. Sobre o perdão é a mesma coisa. O perdão, ele te trava. O perdão, ele faz com que você fique preso a algo que aconteceu há muito tempo. O perdão, ele não te traz paz. Muito pelo contrário, ele tira a sua paz. Ah, mas você está me dizendo que eu tenho que perdoar uma pessoa que fez uma coisa super grave comigo. Eu estou dizendo para você que você tem que liberar o perdão para aquela pessoa para que você se liberte. O perdão é sobre libertação. Quando você perdoa alguém, você se liberta de uma dor, de uma mágoa, de uma frustração, de uma coisa que poderia ter sido diferente e não foi. Até porque disso nós não temos controle. Nós temos controle de outras coisas. Então, quando você perdoa, você sai de uma pessoa que carregava um peso imenso para uma pessoa que não carrega mais nenhum peso. Não estou dizendo também que você vai esquecer tudo que a pessoa fez. Perdoar é se libertar. É
como se você tivesse... a falta de perdão é como se você tivesse uma bola de aço, uma bola muito pesada presa a você, que quando você anda, você caminha, você vai fazer qualquer coisa, aquela bola ela vai te incomodando, ela vai te impedindo de evoluir, de caminhar, ela vai te impedindo de melhorar, de ser você, de viver a plenitude de tudo que você tem para viver. Porque o perdão, ele te paralisa. Quando você entende que o perdão não é para o outro, o perdão é para você, você começa a ver o perdão com outros olhos. Porque o outro, ele vai viver, ele vai continuar fazendo as coisas dele e tá tudo bem. E você vai conseguir continuar fazendo as suas coisas, você vai conseguir viver as coisas na plenitude que você quer, que você precisa, você vai conseguir voltar a fazer as coisas que você gostava, você vai conseguir ser feliz novamente. Quando você perdoa, você fica mais leve e automaticamente você vai fazendo as suas coisas como você fazia antes, né? Num relacionamento amoroso, eu vejo que muitas pessoas à minha volta sentem muita mágoa daquele que feriu, que traiu, que enganou, que mentiu. E a pessoa foi embora e continuou vivendo. E a pessoa que ficou, né, que é a pessoa que foi traída, que está frustrada, ela tende a não entender o porquê o outro fez tanta coisa e conseguiu deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Quanto a isso, nós não temos controle. É a vivência do outro, é o que o outro escolheu viver, é o que o outro escolheu fazer. Agora, sobre nós temos o controle de mudar a situação, de olhar e falar assim, cara, peraí, eu vou te perdoar. Levando para o contexto familiar, que algumas pessoas às vezes falam, perdoa, né? Sei lá, um irmão, um tio, um primo, né? É da sua família. Eu devo perdoar? Sim, você deve perdoar. Você deve conviver? Não. Perdoar não é conviver. Perdoar é você olhar para aquela pessoa e não sentir raiva, não sentir o seu coração disparar, não sentir um peso no coração, não se sentir desconfortável. Quando você sente essas coisas, você perdoou. Agora, conviver, você não precisa conviver com alguém que você perdoou. Você precisa liberar o perdão e seguir, e conseguir seguir. A convivência já é uma outra coisa. Mas se eu perdoei, de alguma forma eu estou dizendo para a pessoa que eu quero conviver com ela. Não necessariamente, você perdoou. O perdão é sobre libertação. Sua libertação ou a libertação da pessoa. Como assim libertação? É você lembrar de tudo que a pessoa te fez, você olhar para ela e você se sentir bem. Você não sentir mais ódio, você não sentir mais aquela vontade de chorar, aquele nó aqui na garganta que te impede de seguir. O perdão, ele é importante. Ele é importante para destravar coisas na sua vida. Ele é importante para fazer você enxergar as coisas com clareza. O perdão é importante para o seu desenvolvimento emocional, para o seu desenvolvimento pessoal e até profissional. O perdão, ele vai destravar áreas da sua vida que foram travadas por uma falta de perdão. É fácil? Não. Não é fácil. É muito difícil perdoar. Eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis para um ser humano, essa questão do perdão. Mas se você quer, se você acha que é necessário para que você consiga seguir com a sua vida, faça, tente. Tente um dia de cada vez. No primeiro dia vai ser mais difícil, no segundo também, no terceiro não vai ser tão difícil, no quarto, no quinto. Quando chegar no 20º dia, você já vai ter conseguido perdoar uns 10%, pelo menos, já é um começo. Já é um começo. Eu tenho uma prima, que é como se fosse uma irmã pra mim. E quando eu tava numa fase muito ruim do meu relacionamento, do fim do meu relacionamento, né? Hoje eu estou em outro relacionamento, mas num relacionamento anterior, eu sentia muita raiva.
muita raiva, porque eu falava, foi injusto comigo, tudo que aconteceu, enfim. E ela sempre falou assim pra mim, toda vez que você pensar em tudo que essa pessoa fez com você, e no que ela falou, no que ela disse, no que ela fez com você, você fala, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. E por muitas vezes, pra mim, foi estranho fazer isso, porque eu falei assim, gente, mesmo acreditando muito em Deus, enfim, eu ficava, tá, mas não sei se isso vai funcionar. E eu fui fazendo, fulano te perdoa, fulano te perdoa, fulano te perdoa. E chegou um dia que alguém falou sobre essa pessoa comigo, me perguntou alguma coisa, não me recordo muito bem o que foi. E eu falei assim, isso e isso, né? Respondi ao que a pessoa me perguntou. E eu falei assim, meu Deus, depois, né, que passou, eu falei assim, meu Deus, eu falei dessa pessoa sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem sentir raiva, sem sentir vontade de chorar e sem nó na garganta. E aí eu vi que eu tinha realmente superado e perdoado, né? Porque o perdão, ele me prendia, ele me sufocava, ele fazia com que eu me sentisse a pior pessoa do mundo. E no momento que eu liberei esse perdão, no momento que eu respondi essa pergunta sem nem chorar, sem nem ter uma crise de coração palpitar, de ficar nervosa, falei, cara, eu perdoei. E foi libertador para mim, foi importante para mim. E mesmo que essa pessoa saiba ou não que eu perdoei ela, para mim não faz diferença nenhuma se ele sabe ou não, se ela sabe ou não que eu perdoei, que eu superei esse momento. Mas para mim tem uma grande importância porque foi libertador para mim. Foi algo que destravou várias áreas da minha vida. Não só a área de relacionamento, mas me destravou enquanto profissional, me destravou enquanto estudante, que eu sou estudante de farmácia, me destravou com o relacionamento das pessoas que vivem comigo à minha volta, destravou muita coisa. E eu comecei a me sentir muito melhor. Então, o que eu quero deixar de reflexão para vocês é que o perdão não é para o outro, o perdão é para você. E é difícil perdoar, mesmo, é muito difícil. Mas, se você tentar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, quando você for ver, você já vai ter perdoado a pessoa e nem vai ter percebido. Então, perdoe, faça essa reflexão. Veja se essas coisas que você passou, que aconteceram no passado há algum tempo, não andam te travando, não andam te impedindo de viver a plenitude de tudo aquilo que tem para acontecer na sua vida.